Boa tarde. Nós temos 3 cérebros, que nos permitem ir de pensar a fazer e ser. Cada cérebro é o seu próprio biocomputador individual, com sua própria anatomia e circuitos, e com sua própria fisiologia e química. Eles têm ainda sua própria história, e também seus próprios sensos de tempo e espaço. O primeiro cérebro, neocórtex, é o mais novo em evolução. É aquela estrutura enrugada em forma de noz, que fica na parte externa, com todas as suas dobras e vales em amarelo lá no telão. É o mais novo, e mais desenvolvido e mais especializado nos seres humanos. Logo abaixo do neocórtex encontra-se o cérebro límbico, o cérebro químico, o cérebro emocional, o cérebro dos mamíferos. É mais ou menos do tamanho de um limão e é responsável por regular a ordem química interna. Logo atrás do tronco cerebral, em vermelho, é chamado de cerebelo. É o cérebro reptiliano. É o mais antigo em evolução. É o lugar onde reside a mente subconsciente. O cérebro é feito de 100 bilhões de neurônios. Se você pegar 100 bilhões de folhas de papel e colocá-las umas sobre as outras, você terá uma pilha com 8.000 quilômetros de altura. É a distância entre Los Angeles e Londres. Células nervosas têm a capacidade única de gravar e comunicar informação entre elas. O seu neocórtex, o seu cérebro pensante, é o lugar onde reside sua consciência. Você está me ouvindo agora com o seu neocórtex. O que o neocórtex adora fazer é juntar informação. Toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão sináptica no seu cérebro pensante. Isso é o que é aprender. Aprendizado é forjar novas conexões. E toda vez que você aprende algo novo, seu cérebro muda fisicamente. Você lê um livro sobre como andar de bicicleta. Você lê um livro sobre como construir uma casa para cachorro. Você lê um livro sobre como dançar salsa, como cozinhar cozinha francesa, como se tornar um sucesso, como ser melhor pai ou mãe. E seu cérebro literalmente se redefine para refletir o novo nível mental. Um princípio em ciência neurológica diz isso. Células nervosas que trocam informações entre si permanecem juntas. E quando você começa a aprender informações novas, biologicamente você imprime aquela informação em sua arquitetura cerebral. Assim, se aprender é fazer novas conexões sinápticas, então lembrar é manter e sustentar essas conexões. E igualmente em qualquer relação, quanto mais você se comunica, mais ligado você fica. E neurônios são do mesmo jeito. Uma vez que esses neurônios começam a se comunicar, eles realmente formam redes, em que em ciência neurológica é chamada de redes neurais. Redes neurais são gangues de neurônios que trocam informações e permanecem ligados uns aos outros para formar uma comunidade de conexões sinápticas. Isso pode estar relacionado com uma ideia, um conceito, uma memória, uma experiência, uma habilidade, ou comportamento ou uma ação. Mas essas redes realmente têm um componente eletroquímico. E se você quiser ver a mente em ação, olhe isso. Isso é um pensamento, bem ali, de novo. Você gera mais impulsos elétricos no seu cérebro em um dia do que todos os telefones celulares do planeta juntos. A definição neurocientífica de mente é o cérebro em ação. Mente é o cérebro trabalhando. Mente é o que o cérebro faz. E porque nós temos 100 bilhões de neurônios reunidos, nós podemos fazer o cérebro trabalhar em sequências diferentes, em padrões diferentes, em combinações diferentes. E sempre que fazemos o cérebro trabalhar diferentemente, nós estamos mudando a nossa mente. Então, uma vez que você entendeu algo intelectualmente, teoricamente, uma vez que você entendeu algo filosoficamente, se você pegar o que aprendeu intelectualmente no seu cérebro pensante e você aplica isso, você personaliza isso, você demonstra isso, isso significa que você terá que modificar seu comportamento de alguma maneira. E se você mudar as suas ações e fizer alguma coisa de modo diferente, você irá ter uma experiência nova. Quando você está no meio de uma experiência, tudo que você está vendo, cheirando, saboreando, sentindo, ouvindo, todos os seus 5 sentidos estão reunindo essas informações vitais do ambiente. E quando você começa a processar toda essa informação, e ela está sendo rapidamente enviada de volta para o seu cérebro, para a floresta de neurônios, que começam a se organizar em padrões. No momento em que esses neurônios se conectam, o cérebro libera uma substância química. Essa substância química é chamada de sentimento ou emoção. Assim, experiência enriquece os circuitos
no seu cérebro, neurologicamente. Então, ele produz uma substância química que é liberada no segundo cérebro, chamado cérebro límbico, ou emocional. Então, você pode se lembrar do seu primeiro beijo. Você pode se lembrar da sua colação de gal. Você pode se lembrar do nascimento do seu primeiro filho. Você pode se lembrar de ter terminado uma maratona. Você pode se lembrar pegando um peixe na costa mexicana e o levando para casa e o cozinhando, e bebendo um vinho excelente, com sabor delicioso, e sentindo a brisa marinha na sua face e assistindo ao pôr do sol. E nós podemos dizer que você foi alterado por aquela experiência. O problema é que você não consegue se lembrar o que teve para o jantar na noite anterior. Isso é porque a rotina coloca o cérebro para dormir. Um bom exemplo disso é que a maioria dos americanos pode se lembrar exatamente onde estavam em 11 de setembro. Você pode me dizer com quem estava, que horas eram e o que você estava fazendo. Nós podemos dizer então que quando você estava no meio daquele momento ou naquela experiência, tudo que você estava vendo e ouvindo mudou o seu estado químico interno. E no momento em que você se sentiu alterado de alguma maneira internamente, seu cérebro despertou e você prestou atenção naquilo e em quem causou isso. E aquele evento em si é chamado de memória. Agora, digamos que você tenha lido um livro chamado Da Compaixão ao Perdão e ao Amor Incondicional. E esse livro inspirou tanto você que você decidiu lê-lo 2 vezes. E assim que você começou a rever essa informação em sua mente e refletiu sobre elas em autorreflexão, você começa a fazer com que esses neurônios formem redes neurais que refletem um novo nível mental. Você se pega no chuveiro pensando sobre isso. Você está dirigindo para o trabalho e refletindo sobre esses conceitos. Você começa a falar com seus amigos sobre o que aprendeu e você começa a desenvolver relações de longo prazo entre esses neurônios. De repente você está dando uma volta pelo seu escritório e dizendo, sabe, você precisa ser mais compassivo. Uau! Para outra pessoa você diz, você precisa perdoar. Todo mundo está impressionado com o seu conhecimento. Estão batendo a porta de sua sala e pedindo a você para os aconselhar. E você está resolvendo o problema de todos. As coisas estão indo muito bem. De repente, você está dirigindo de volta do trabalho para casa e recebe uma ligação no seu telefone celular e é a sua esposa. E sua esposa fala para você que vocês se esqueceram de mencionar pela manhã que hoje é o aniversário da sua sogra. E você para o carro no acostamento e pensa, eu odeio minha sogra. Ela magoou meus sentimentos há 10 anos atrás. Ela repete a mesma história dezenas de vezes. E você começa a se lembrar que você teve momentos muito estressantes, que te marcaram emocionalmente, do seu passado com a sua sogra. Estresse é quando o seu corpo não está em equilíbrio orgânico. Estresse é quando o seu corpo é tirado de balanço. Quando você vê um leão, você começa a ativar o sistema nervoso primitivo. Mas nem sempre é preciso que seja um leão. Você pode ver a sua sogra e isso produz o mesmo exato efeito. Agora, vamos um passo além. Não é preciso que seja a aparição física de sua sogra. Você pode começar a pensar sobre certas coisas que provocam autossugestão e você pode ativar o mecanismo do estresse apenas pelo pensamento sozinho. Seu corpo é a sua mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre a experiência real, que produz a emoção, e a emoção que você fabrica somente com o pensamento. Para o corpo, ele acredita que está tendo essa experiência. Então, no momento em que o cérebro límbico é ativado e começa a fazer uma mistura de neuropeptídeos, ele começa a sinalizar para os centros hormonais e você recebe uma onda de energia para preparar para esse evento, real ou imaginado. No momento em que isso acontece, você fica alterado de alguma maneira. O sistema nervoso luta ou fuga faz com que suas pupilas dilatem, sua boca fique um pouco seca. De repente, seu ritmo cardíaco começa a mudar. Sua frequência respiratória muda. O sangue está sendo enviado para suas extremidades. E agora, você está preparado para guerrear com a sua sogra. Ou não ir ao jantar. Ficar e lutar ou fugir. Agora, uma vez que você foi alterado quimicamente, de repente agora tornou-se inadequado. Porque quando a gente ativa o sistema luta ou fuga e não conseguimos desativá-lo, agora nós estamos propensos às doenças. Então você está lá parado no acostamento e aí você pensa:
eu li o livro sobre compaixão. Maldição. No momento em que você começa a pensar sobre o que você tem que fazer, acontece uma coisa muito natural. Você começa a pensar sobre o que você está pensando. Você começa a prestar atenção em como você está reagindo. Você começa a perceber como estar se sentindo. Este conceito, em ciência neurológica, é chamado de metacognição. Nós podemos observar quem nós estamos sendo. E porque nós podemos observar quem nós estamos sendo, isso significa que nós podemos mudar nosso comportamento para nos darmos melhor na vida. O lóbulo frontal é a sede de sua consciência. É a nossa casa. E quando você começa a pensar sobre como você não quer ser mais, o lobo frontal age como um controle de volume. Ele começa a baixar o volume dos circuitos no seu cérebro, que estão conectados com o seu antigo eu. E quando ele começa a silenciar aqueles circuitos que estão conectados com o seu antigo nível mental, aquele nível mental não é mais ativado. E você o está observando ao invés de estar participando dele. E quando você começa a silenciar aqueles circuitos, células nervosas que não se mantêm em comunicação, perdem a comunicação entre si. E você começa biologicamente a desmanchar os circuitos no seu cérebro que estão conectados com o antigo eu e com a mente antiga. Agora você lá, sentado no acostamento, você pensa: que porção de conhecimento eu posso aplicar nessa situação daquilo que eu aprendi do livro? E assim que você começa a planejar suas ações e você começa a pensar sobre um jeito novo de ser e você começa a se colocar na equação, seu cérebro naturalmente começa a funcionar em novas sequências, em novos padrões e novas combinações. E sempre que você faz seu cérebro trabalhar diferentemente, você está mudando a sua mente, porque mente é o cérebro em ação. E assim que o cérebro começa a funcionar de uma nova maneira e você produz um novo nível mental, células nervosas que se comunicam continuam a se comunicar. E você começa a instalar fisicamente novos circuitos neurológicos, antes de passar pela experiência real. E agora você tem circuitos no lugar para usar quando você chegar para esse jantar. Então agora, você pode, quando você se pergunta o que é compaixão, e você começa a se lembrar de todas as coisas diferentes que você aprendeu no livro, o lobo frontal, como um maestro, começa a sincronizar esses circuitos e quando ele começa a produzir um certo nível de coerência com um certo nível mental, seu cérebro naturalmente cria um holograma ou uma imagem. E essa imagem, então, torna-se uma representação interna daquilo que você irá usar quando você estiver participando daquele jantar. Nós chamamos isso de intenção. Acontece um embaralhamento que acontece microscopicamente entre diferentes circuitos no seu cérebro. Você está tentando produzir esse pensamento novo, chamado compaixão. Mas lembre-se que você ativou todos esses outros circuitos baseados nos últimos 10 anos. Então, quando você começa a produzir esse pensamento novo, todos esses outros pensamentos antigos estão dizendo: você odeia sua sogra, você não queria esse jantar, por que não começa amanhã? Essa não é uma boa hora para fazer isso. Mas se você persistir o suficiente e puser a sua atenção nesse novo pensamento, cedo ou tarde, esse pensamento será mais forte e mais alto a voz na sua cabeça. No momento em que essa voz se tornar mais alta em sua cabeça, seu cérebro terá que selar esse circuito de forma mais permanente. Quando um sinal elétrico caminha para onde os neurônios se conectam, existe uma cola que mantém os neurônios conectados, chamado de fator de crescimento, que caminha em direção oposta, mas existe uma quantidade limitada dessa cola. Então, ele começa a roubar, a pegar emprestado essas colas das conexões vizinhas. E quando isso acontece, lá se vão as memórias de sua sogra magoando seus sentimentos há 10 anos atrás. Lá se vão os pensamentos que você odeia, lá se vai a impaciência, a intolerância. O único sinal que passa por esse neurônio é o chamado compaixão. Todos os lugares onde os neurônios se conectam é uma memória. Quando isso acontece, você começa biológica e neurologicamente podar as antigas memórias do seu antigo eu. E isso é a ciência de mudar a sua mente. Se você quer ver como isso funciona em tempo real, vamos tentar novamente. Dê uma olhada nessa imagem. Se você gostaria de ver como isso acontece, o cérebro se desconectando do antigo eu e conectando-se ao novo eu. Isso pode acontecer em segundos, em momentos. Agora, você volta para a estrada, faz o retorno e você está a caminho daquele jantar. Você está se lembrando de quem você não quer ser mais.
silenciando aqueles circuitos no seu cérebro. Você começa a pensar sobre quem você quer ser, baseado no conhecimento que aprendeu. Você está preparando o seu cérebro antes de ter a experiência. Então você chega para o jantar, seu comportamento está de acordo com as suas intenções, suas ações de acordo com os seus pensamentos. Você tem sua mente e corpo trabalhando juntos, e você faz exatamente o que o livro diz. No momento em que isso acontece, de repente, você sente compaixão. No momento em que seu coração começa a se abrir e você sente compaixão, você está ensinando o seu corpo emocionalmente a entender o que sua mente entendeu intelectualmente. Conhecimento é para a mente, mas a experiência é para o corpo. E quando nós começamos a experimentar compaixão, agora nós estamos vivenciando o conhecimento. A palavra está se materializando. O cérebro límbico produz um novo lote de peptídeos e sinaliza o corpo. E você começa a mudar literalmente sua expressão genética. Porque novas informações estão sendo gravadas, porque novas informações estão indo para os genes. E epigeneticamente está sinalizando novos genes do ambiente. Você está mudando a sua estrutura, porque você está instruindo o seu corpo quimicamente a entender o que sua mente entendeu intelectualmente e filosoficamente. Mas não é suficiente fazer isso só uma vez. Você não pode perdoar sua sogra só uma vez e esperar estar na igreja, na fila da comunhão. Você tem que ser capaz de repetir a experiência. Você tem que ser capaz de repetir isso muitas vezes. Você tem que fazer isso tantas vezes que você não precisa mais pensar a respeito. E quando você faz isso muitas vezes, você condiciona seu corpo neuroquimicamente a memorizar compaixão, bem como a mente consciente. E quando isso acontece, quando a mente e o corpo estão trabalhando juntos, e o corpo sabe tanto quanto a mente, você ativou o terceiro cérebro, chamado de cerebelo, o lugar da mente subconsciente. Você praticou isso tantas vezes, que você já não sabe mais como você sabe. É automático, é uma segunda natureza, é fácil, é um hábito, é uma habilidade, é um comportamento automático. E quando você chega a esse nível, de memorizar uma ordem interna química, que se torna inato, é tão inato em você que é quem você é. Quando você chega a esse ponto onde ninguém, nada e nenhuma experiência pode te remover desse ponto, porque você sustentou esse nível de coerência. Agora você está naquele estado de ser. Então, a maneira pela qual nós transformamos o mundo é transformando a nós mesmos. E quando nós estamos naquele estado de ser, nós damos permissão às outras pessoas para fazerem o mesmo. Obrigado por terem me ouvido.